Consciência. É ter consciência. Com certeza, né, gente? Então, mais uma vez, boa noite. O 21º Seu, a área da educação. Estamos aqui para mais uma roda de conversa com esses amigos, né? Alguns estão sempre aqui nas nossas quintas. Então, nosso agradecimento. Anne chegando aí, hoje tocou, né, Anne? Seu despertador, que prazer ter você também com a gente. E os outros companheiros que estão aqui, sejam todos bem-vindos. Nós vamos ler do livro Fonte Viva, na psicografia de Chico, do Espírito Emmanuel, a mensagem Altar Íntimo. Temos um altar. Paulo, Hebreus 13, 10. Até agora construímos altares em toda parte, reverenciando o Mestre e Senhor. De ouro, de mármore, de madeira, de barro, recamados de perfumes, preciosidades e flores. Erguemos santuários e convocamos o concurso da arte para os retoques de iluminação artificial e beleza exterior. Materializado o monumento da fé, ajoelhamo-nos em atitude de prece e procuramos a inspiração divina. Realmente, toda movimentação nesse sentido é respeitável, ainda mesmo quando cometemos o erro comum de esquecer os famintos da estrada, em favor das suntuosidades do culto. Porque o amor e a gratidão ao poder celeste, mesmo quando mal conduzidos, merecem veneração. Todavia, é imprescindível crescer para a vida maior. O próprio Mestre nos advertiu, junto a Samaritano, que tempos viria em que o Pai seria adorado em espírito e verdade. E Paulo acrescenta que temos um altar. A finalidade máxima dos templos de pedra é o de despertar-nos a consciência. O cristão acordado, porém, caminha oficiando como sacerdote de si mesmo, glorificando o amor perante o ódio, a paz diante da discórdia, a serenidade à frente da perturbação, o bem à vista do mal. Não olvidemos, pois, o altar íntimo que nos cabe consagrar ao divino poder e à celeste bondade. Comparecer ante os altares de pedra, de alma cerrada à luz e à inspiração do Mestre, é o mesmo que lançar um cofre impermeável de trevas à plena claridade solar. Se as ondas luminosas continuam sendo ondas luminosas, as sombras não se alteram igualmente. Apresentemos, portanto, ao Senhor as nossas oferendas e sacrifícios em cotas abençoadas de amor ao próximo, adorando-o no altar do coração, e prossigamos no trabalho que nos cabe realizar. Vamos, então, fazer a nossa oração? Deus, nosso Pai, de amor e bondade, Jesus, nosso Mestre, companheiros espirituais que nos acompanham nesse trabalho da roda de conversa, aqui estamos nós para mais um encontro, para conversar sobre um tema tão relevante, tão urgente, que é a questão da consciência. Fica com cada um de nós, nos envolve no amor, na misericórdia, na compaixão, para que possamos bem aproveitar esses instantes. E, principalmente, que possamos gerar com as nossas vibrações, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos,
energias boas que a espiritualidade possa utilizar em favor daqueles que sofrem em suas casas ou nos hospitais. Fica conosco e que possamos ter uma noite bem prazerosa, bem reflexiva. Que assim possa ser. E aqui estamos nós, com a nossa Bárbara, mais uma vez, já nossa, podemos dizer, nossa velha conhecida, de Tombos também, né, mas que mora atualmente em Porciúncula, mas tem uma ligação muito grande com o trabalho do SEMA, né? Então, a gente está recebendo com muito carinho, né? Ela sempre é provocativa, nos instiga a pensar, e o tema de hoje tem tudo para ser uma oportunidade bem legal da gente estar conversando e pensando. Ela vai ter um tempo de exposição, mas sempre lembrando que vocês podem colocar as suas questões no chat ou levantar a mão para as perguntas, para que a gente possa ter uma roda de conversa. A gente fez uma exposição curta, né? Só para a gente ter algum material de base para a gente conversar, né? Que eu acho que o mais importante disso, o mais importante desse movimento das quintas-feiras não é de vocês ouvirem uma palestra, né? Eu acho que tem palestra para caramba aí online, né? Mas é da gente realmente trocar ideia, né? Então, eu trouxe algumas coisas para a gente refletir e a gente vai trocando, tá certo? E aí, desde já, boa noite a todos vocês. Vamos lá. E o objetivo da gente aqui, né, de trazer esse tema, é um tema que eu pensei no sentido da gente refletir o quanto a nossa consciência está consciente, né? Parece redundante, né? Mas existem níveis de consciência, né? E a gente acaba andando muito mais inconsciente, apesar de desperto, né? De acordado, do que consciente, né? E é um movimento exatamente para fazer com que essa consciência nossa seja, de fato, uma consciência consciente, né? E aí a gente começa aí refletindo, né, o que é, de fato, a consciência. A gente fala muito, né? Exame de consciência, a gente tem que ter consciência, a gente tem que estar, né, com a consciência tranquila. Mas será que a gente tem realmente a noção do que é consciência, né? Porque senão a gente acaba caindo numa situação, né? Um pouquinho antes da gente começar, estava eu, a Daís e a Cláudia conversando, né? E sobre a questão da nutrição. E aí, como a gente escuta assim, a gente tem que comer comida saudável, a gente tem que comer coisa saudável, mas será que a gente sabe o que é saudável? Né? Então, assim, para que a gente faça algo de maneira correta, a gente precisa ter real conhecimento, né, daquilo. Né? Então, quando a gente busca o significado de consciência, né, parece para nós que a consciência é uma qualidade da mente. E isso é o primeiro ponto que a gente vai refletir, porque a mente não é um órgão material. O que isso significa? Significa que quando você morrer, né, se alguém fizer uma autópsia, vai achar seu rim, vai achar seu coração, vai achar seu cérebro, vai achar seu pulmão, vai achar, né, sua pele, vai achar os seus ossos, mas não vai achar a sua mente, né? Porque a mente não é um órgão físico. Ele é um órgão perispiritual, mas ele é um órgão análogo, né? É um órgão análogo ao cérebro. E por que isso é importante para nós?
Porque se a consciência é uma qualidade da mente, e a mente é um órgão perispiritual, ela sobrevive ao túmulo. E se ela sobrevive ao túmulo, ela está sempre presente conosco, né? Seja enquanto somos alma, seja enquanto somos espíritos. E daí a importância da mente. Porque o cérebro vai encerrar as suas atividades com a nossa morte. A mente não. Então, daí a grande seriedade que se deveria ter com a chamada saúde mental. Por quê? Porque as doenças que atingem a mente, elas subsistem à morte. Então, o desequilíbrio da estrutura mental, ele não encerra com a morte. Daí a necessidade de se atentar tanto para essa questão que é tão negligenciada, né? E a consciência, ela vai abranger qualificações, né? A subjetividade, o que se compreende como subjetividade? O nosso mundo íntimo, né? A página falava do altar íntimo, né? O nosso mundo íntimo, as nossas convicções, as nossas crenças, a nossa forma de olhar o mundo, está tudo dentro dessa subjetividade, né? A autoconsciência, né? Que é a consciência de se estar consciente, né? Então, é uma pré-ciência, né? Então, a gente só pode dizer que é algo realmente consciente se há uma consciência, né, de se estar consciente. Mesmo que essa diferença da autoconsciência para a consciência seja em átomos de segundo, tão fugazes que pareçam ser a mesma coisa, né? A senciência, que é a capacidade de sentir de forma consciente, de ter consciência do que se está sentindo, de saber o que se está sentindo, né? E a capacidade a sapiência, que é o saber, né? O que a gente aprende, o conhecimento propriamente dito, erudito, né? E a capacidade de perceber a relação que a gente tem com o mundo. Então, assim, consciência não é uma coisa simples, né? Como muitas vezes fica banalizado nas nossas falas, né? Bota a mão na consciência, como se fosse simples. Botar a mão na cabeça, ombro, joelho, pé. Fácil, né? A consciência não é algo tão simples. Ela tem uma complexidade, né? E aí, de acordo com a visão da psicologia transpessoal, né, a psicologia transpessoal abarca e compreende todas as outras abordagens da psicologia, né, nos níveis físico, mental, emocional, só que ela dá um passo a mais porque ela atinge o nível espiritual, né? Então, esse mundo espiritual, esse mundo que transcende, né, a matéria, ele também é considerado dentro da psicologia transpessoal, né? Os seres humanos, eles transitam na Terra em variáveis níveis de consciência, né? E aí, o que nos diz? Que, simbolicamente, todos nós estamos vivos fisiologicamente. Eu estou falando, vocês estão aí, podem falar, todos nós nos alimentamos, todos nós temos capacidades reprodutivas, todos nós excretamos, todos nós somos suscetíveis à gravidade e ao envelhecimento, mas poucos seriam aqueles que se encontram despertos para a vida. E aí, dentro dessas formulações transpessoais, Joana de Ângeles, no livro Ser Consciente, vai fazer uma análise a respeito dos estudos do bioquímico Robert Derrap, que, a partir de experiências, né, com indução de estados alterados de consciência, tendo como base os paradigmas formulados por Gurdjieff, resumiu níveis de consciência em 5. E aí a gente não vai tratar aqui das questões do Robert ou do Gurdjieff. A gente vai tratar daquilo que a Joana de Ângeles, como benfeitora, nos coloca de nível de consciência, né?
Trava não, bonito. Bom, e aí a gente tem um primeiro nível de consciência, né? Consciência de sono sem sonhos. E aí, nesse estágio, a pessoa vive basicamente para cumprir os fenômenos fisiológicos, né? A gente pode resumir lá no Chico Buarque, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 3 horas da manhã, me sorri com um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã, né? Ou seja, come, dorme, reproduz, trabalha, atende aos prazeres sensoriais, WhatsApp, televisão, comer, ter relação sexual, fazer fofoca, qualquer coisa do gênero, né, vinculados ao ego, vinculados a si. E aí, Joana de Ângeles nos faz uma análise que diz que nessa fase, nesse estágio de consciência, apenas os fenômenos orgânicos automáticos se exteriorizam, assim mesmo sem conhecimento da consciência. Então, o indivíduo come sem consciência, porque ele não come para viver, ele vive para comer, né? O indivíduo se relaciona simplesmente para o prazer e não para realmente a construção da afetividade. Trabalha para consumir, né? E se consome trabalhando para consumir, né? Se oculta, se esconde, né, da própria companhia. E a gente percebe muito isso, né? Como as pessoas têm uma dificuldade enorme com o deserto. Né? E aí não no sentido estrito senso do deserto, areia, calor, né? Não, mas o deserto onde a gente se encontra conosco. A gente se encontra, né, com o nosso eu interior. É o silêncio. Então, a pessoa chega em casa, a primeira coisa que ela faz é ligar alguma coisa para ouvir um barulho, né? E aí está sempre com o telefone na mão, e aí não tem ninguém no WhatsApp querendo conversar, ou não tem nada para ver, já passou a linha do tempo lá do Instagram, do Facebook, do Twitter, toda ali, não tem mais nada, liga a TV, né? E assim, isso vai evoluindo de uma maneira que vai nos aprisionando. Eu me recordo que eu era mais nova, né? Não estou muito velha, não, faço 40 esse ano, mas no tempo da minha juventude, a gente tinha televisão de tubo, né? Que na minha casa durante um bom tempo foi preto e branco, depois foi colorido, 14 polegadas, né? Menor do que na tela do notebook. E chegava um determinado horário, nem que você quisesse ver televisão, acabava a programação, ficava aquelas barrinhas coloridas, né? Então, assim, você tinha que dormir, porque não tinha o que fazer, nem que você quisesse. Hoje a gente tem os sistemas de streaming, né? Netflix e Prime e que procurou a 4 aí, né, com mais a TV a cabo, que você tem programação 24 horas por dia, 24 horas por dia, 24 horas por dia. Então, assim, você tem sempre uma possibilidade de se esconder de você mesmo. Né? E isso vai te seduzindo de uma certa maneira. Né? O segundo estado de consciência que a Joana analisa é a consciência de sono com sonho. Então, a gente passou lá da consciência de sono sem sonho. E eu acho interessante essa nomenclatura, porque quando é que a gente tem sonho sem sono? Sono sem sonho. É aquele sono tão profundo, tão... que não tem, você está quase morto, né? Seu cérebro não produz, né? Porque o sonho não deixa de ser uma produção, né? De uma parte do nosso corpo. E aí, esse segundo estágio é chamado de consciência de sono com sonho, ou seja, está um pouco mais desperto, digamos assim, do que aquele primeiro estágio, né? Nesse nível de consciência, a elaboração onírica intensifica-se, demonstrando um maior diálogo entre a consciência e o inconsciente, né? Onírico é a produção de sonhos, tá? Proporcionando a liberação de inúmeros clichês. Ainda há preponderância dos desejos e pulsões controlando as ações do indivíduo, embora haja um suave despertar.
Atingindo esse patamar, estabelece a benfeitora que a realidade apresenta-se ainda difusa, cujos contornos perdem-se em vagos delineamentos que não lhe correspondem à exatidão. Aí as imagens que a gente coloca é exatamente essa imagem do desfocado, né? Do confuso, do difuso, né? Por quê? Porque a gente tem alguns lampejos do porquê viemos, do que fazemos, do que devemos, mas isso em nós é tão suave, é tão leve, que fica ali, né, miscuído no meio dessa coisa toda. E aí eu me lembro de uma amiga, que ela é muito engraçada, uma pessoa que eu já não vejo há muito tempo, em que ela, para mim, sempre foi um mistério, porque ela tomava café e pingava uma gota de adoçante. Uma xícara enorme de café, ela pingava uma gota de adoçante. E aí, uma vez, eu botei o café, eu usava adoçante também, porque minha mãe é diabética, então, desde pequena, eu uso adoçante por causa dela, porque ela, na época que descobriu a diabetes, ela não queria tomar adoçante nem por um decreto, que ela dizia que era ruim. Aí eu sumi com os açúcares tudo da casa e passei a usar adoçante junto. Então, assim, eu, apesar de não ser diabética, uso adoçante há muito tempo. E uma vez eu peguei uma xicrona daquela de café forte, pinguei uma gota de adoçante, botei na boca, cara, não dá quase diferença nenhuma. Aí eu virei para ela e falei assim, por que você não toma esse negócio sem adoçante? Porque, cara, não tem diferença. Aí ela diz assim, não, é porque me lembra longemente que eu estou tomando algo doce. Ou seja, é a gota de adoçante diluída no amargor. Se perde, é tudo muito sutil, é tudo muito assim, difuso ainda, né? A gente sabe que está em algum lugar, mas fazendo o quê? Com que propósito? Né? O terceiro estágio, né, é a consciência de sono acordado. Né? Então, a gente está num sono profundo, começa a produzir sonhos, começa a despertar, a ter uma identificação. Né? E aí, Joana de Ângeles avalia que a determinação pessoal, aliada à vontade, conduz o ser aos ideais de enobrecimento, à descoberta da finalidade da sua existência, às aspirações do que lhe é essencial. À medida que amadurece as reflexões em torno desses postulados, avança para a próxima etapa. Então, o que a gente precisa entender aqui? Joana de Ângeles não está dizendo que, de repente, o sujeito acorda, que isso é simples, que acontece um estalo, né? Mas que a determinação pessoal aliada à vontade. E eu acho isso extremamente importante. Porque eu vejo muitos companheiros espíritas falando assim, que nós não temos vontade, né, que nos falta vontade. Isso é algo que me traz um certo incômodo, sabe? Porque eu acho que a gente tem vontade pra caramba. Acho que a gente tem vontade da hora que acorda, da hora que dorme. A gente tem muita vontade. A gente não tem a boa vontade. Boa vontade na gente é escasso, mas vontade a gente tem. Porque se a gente não tivesse vontade, a gente não fazia nada, nem ruim, nem bom. Né? Eu acho que o que falta em nós, na verdade, é direcionar essa força que é neutra, a vontade é uma potência da alma, como diz Leon Denis, né? Direcionar ela do mal ou do erro para o bem. Né? Então, e aí a Joana vai dizer que a nossa determinação conjugada com a nossa vontade vai nos conduzir, né, a ideais enobrecedores. Né? De fato, eu estou aqui. Por que eu estou aqui no século XXI, no Brasil? Né? No Brasil da atualidade, coração do mundo, pátria do evangelho, que é algo que parece discrepante, né?
Hoje em dia, se a gente colocar isso para qualquer lugar do mundo, Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, mais vai parecer piada do que realidade, né? Por que a gente está aqui nesse contexto desconexo em que o Brasil se apresenta no cenário mundial? Por que nós estamos aqui no meio de uma pandemia? Por que nós estamos realizando estudos online? Por que nós estamos vivendo essa época, esse período? É por acaso eu caí de paraquedas no planeta nesse exato momento? Não existe acaso nas questões divinas, né? Nós estamos exatamente aonde deveríamos estar no momento em que nós deveríamos estar. E a gente começa, através dessas forças, dessa determinação e dessa vontade, a buscar um porquê dessas realidades, né? O quarto estágio, né, é a transcendência do eu, né? O ser desidentifica-se da persona, do coletivo, e deixa-se conduzir pelo self, a personalidade maior. E aí, quantos homens e mulheres entregaram suas vidas, a vida do ego, né, por ideais que vieram a beneficiar toda a humanidade? Aí eu trouxe algumas imagens, né? E vocês conhecem as imagens todas que estão aí? Né? Eu fiz questão de trazer Kardec porque a gente, quando fala de bem, a gente gosta muito de Madre Teresa, né? A gente gosta muito de Chico Xavier, Madre Teresa, né? E a gente esquece que Kardec foi o nós, enquanto espíritas, né? Kardec foi o nosso primeiro benfeitor, né? Porque ele abre mão de uma vivência, né? Ele abre mão do rivail, né? Para ser o Kardec que abre as portas que nos permitem acessar o espiritismo. Lógico, se não fosse ele, seria outra. A espiritualidade não dependeria da persona rivail. Mas ele traz contribuições, ele se desidentifica da persona que ele é, né, para trazer para o coletivo, né, esse benefício, né? Tem uma figura que eu amo de paixão, que eu acho que é muito pouco citada no movimento espírita, que é Dona Ivone, né? A gente fala de mediunidade, a gente gosta muito de falar do Chico, fala do Divaldo, né? E Dona Ivone tinha uma mediunidade fantástica, teve uma vivência fantástica em prol dos suicidas, em prol dos sofredores, e que não brilha no movimento espírita tanto quanto o Chico brilha, por causa do cromossomo X dobrado da vagina, né? Pelo fato de ser mulher. Né? Chico Xavier, né, é o nosso grande querido. Bezerra de Menezes, uma vida fantástica em prol da humanidade. Eurípides Barçanufo, em prol da educação, da vivência, né? Embaixo de Eurípides e de Bezerra, Betinho, criador do movimento Fome Zero, ateu, convicto, né? Mas alguém que transcendeu a sua própria vivência em favor daquele que sofre, dos pequenos. E apesar do seu declarado ateu, aonde está Betinho? Provavelmente à direita do Pai, porque disse Jesus: vinde ó vós, benditos de meu Pai, porque estive fome e me destes de comer. Tive frio e me deste de cobrir, fui preso e me visitaste, estive doente e me acolheste. Quando foi, Senhor, que fiz isso a ti, quando fizeste ao menor dos meus pequeninos? E quantas pessoas esse ser humano ímpar alcançou? Irmã Dulce, o Anjo Bom da Bahia. Figuras brasileiras, exceto Allan Kardec, né, que atingiram esse despertar, essa fase de consciência da transcendência do eu. E a última fase é a consciência cósmica,
né, Joana de Ângeles vai dizer que nesse nível de consciência o ser atinge a perfeita identificação com a consciência cósmica, com os ideais superiores da vida, da qual Jesus é o exemplo perfeito. Eu e o Pai somos um. A sua consciência vinculava-se à consciência cósmica por haver cumprido todas as etapas evolutivas. É o nosso parâmetro de perfeição, é aonde a nossa consciência precisa chegar, né? E a gente precisa entender que despertar de consciência é um processo, né? É um processo. Mais importante do que a gente entender aonde nós estamos, se nós estamos lá na consciência de sono sem sonho, da consciência de sono com sonho, né? Da consciência desperta, da transcendência do ser, da consciência cósmica. É importante a gente saber onde é que a gente está? É importante. Mas mais importante que isso é entender que despertar de consciência é um processo. É processual como tudo na natureza. Você não vai jogar a semente ali e ela vai, no dia seguinte, ter uma árvore. Há um processo. Aqui em casa está acontecendo um processo bastante significativo. Eu vou dividir com vocês. A minha casa tem criança, né? Vocês sabem disso. Eu tenho 8 filhos e, na verdade, 7 moram comigo, só a mais velha que já casou. Então, vocês imaginam o que é uma casa com 7 crianças, que vai de 7 meses a 16 anos. Então, isso aqui é um paraíso de calma, de tranquilidade, de privacidade, né? Essas coisas todas. E no azulejo da cozinha, algum dos meus bonitos, né, uma casa alugada, e tinha armário de parede. Quando eu vim morar para cá, meus móveis não são de parede, então fica um buraquinho no azulejo. E então, alguns dos meus anjinhos enfiou neste buraquinho um caroço de feijão. E a minha casa foi atingida pela última enchente, né? O que aconteceu? Eis que está brotando do buraco do azulejo um pé de feijão. João é o pé de feijão? De feijão na cozinha, do qual hoje, com muita tristeza, eu recomendei que arrancassem antes que cresça a raiz e arranque o azulejo da parede. A casa não é minha. Mas é um processo. Aquele feijão ficou ali durante um bom tempo e ele germinou e sai assim, ó, do azulejo da parede, sai o caulezinho com as 2 folhinhas para fora. Olhei, achei que era uma esperança. Quando eu fui olhar, um pé de feijão debaixo da mesa, na parede da cozinha. É um processo. As coisas não acontecem de uma hora para outra. A gente não cresce de uma hora para outra. A gente não sai do útero e já começa a escrever uma tese acadêmica. Mal a gente mama. Digo mal porque só a mãe sabe o parto que é fazer o sujeito sugar o peito, porque o sujeito é todo desequilibrado, né? Ele mete a boca onde não vem, aí não chupa direito, é todo aquele processo kármico que é amamentar no início. Então, tudo é um processo. E espiritualmente também é um processo, né? E a gente precisa se perguntar, não é onde eu estou, mas é como eu faço para progredir. E aí a gente tem lá, olha que lindeza, nosso primeiro benfeitor espiritual, Allan Kardec, vai lá, pergunta, qual o meio mais prático e eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir às atrações do mal? Um sábio da antiguidade falou disse, conhece-te a ti mesmo. E aí Kardec vai, para facilitar a nossa vida, destrincha, como bom pedagogo, discípulo de Pestalozzi, destrincha a pergunta. Conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio mais eficaz de conseguir? Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Isso é Agostinho de Hipona, bispo de Hipona, Santo Agostinho para os católicos. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se eu não faltara a algum dever.
se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticou durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que fez, rogando a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecesse, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas. Interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivos procedeste tal e tal circunstância. Sobre se fizeste alguma coisa que, feita por outrem, censurarias. Sobre se obrastes alguma ação que não ousarias confessar. Perguntai ainda mais. Se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precise ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. E aí, gente, o tão falado exame de consciência. E disso tudo que está ali escrito na resposta da questão 919A, e que eu não pus inteira, tem mais coisa, eu acho que o ponto principal é as respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência, ou a indicação do mal que precise ser curado. Por que que isso é o mais importante? Aí nós vamos conversar. E aí, gente, por que que isso é o mais importante? Em primeiro lugar, aí vocês falem se quiser ou só reflitam. Fica a critério de cada um. Vocês fazem exame de consciência? E aí, quando exame de consciência não pode ser igual ceia de Natal, né? Que você só monta a mesa e come no Natal. Também não é porcelana chique de casamento que você só tira do armário quando recebe visita. Exame de consciência é pão com manteiga, arroz com feijão, escova dente, toma banho. É diariamente. Se não faz diariamente, não faz exame de consciência. Então, essa é a primeira pergunta que a gente precisa se fazer. Eu faço exame de consciência? E aí, vamos tentar fazer na mente aqueles esqueminhas, né? Igual a gente vê aqueles infográficos. Pergunta lá de cima, né? Eu faço exame de consciência? Aí desce a setinha, né? Aí tem duas opções de resposta, né? Sim e não. Se a resposta que eu tenho para dar a essa pergunta é que eu não faço exame de consciência, a próxima pergunta do nosso esquema é: por que eu não faço exame de consciência? Porque se eu sou espírita, se eu acredito na doutrina espírita, e se a codificação e a doutrina espírita me dizem que o meio mais eficaz, ou seja, não é o único, mas é o mais eficaz, é o que funciona melhor e mais rápido. Se a doutrina que eu digo praticar me diz que o meio mais rápido, melhor, é o exame de consciência e eu não faço, eu preciso me perguntar por que que eu não faço o exame de consciência. Lá em cima, faço exame de consciência? Opção não, por que que eu não faço? Se a minha resposta é
Faço o exame de consciência? Sim, faço lá todos os dias, ou de manhã, ou à noite, ou lavando louça. Tem uma amiga que só faz exame de consciência lavando louça da janta. Ela disse que se ela não estiver lavando louça, ela não consegue raciocinar. Né? Faço. Aí, a outra pergunta. O que eu faço com o meu exame de consciência? Porque essas são as duas questões chaves que a gente tem com relação à consciência. A gente trabalha em muitas casas espíritas, eu e o João, e muitas vezes a gente faz essa pergunta, né? A gente percebe que, assim, tem 300 pessoas no auditório, no seminário, no que o vale, né? A gente pergunta, faz exame de consciência? 5 caboclos levantam a mão. Né? Ou seja, a maioria de nós não evolui porque não se conhece. Só que tem um outro problema. Os 5 caboclos que levantam a mão faz exame de consciência e não sabe dizer o que faz com o exame. E aí, o resultado disso é 100% não se conhece. Porque se eu não pegar as respostas e fazer exatamente aquilo que Santo Agostinho coloca, né? As respostas vos darão o que fique em paz e o que precisa ser transformado. Então, eu vou lá, né? Faço exame de consciência, né? Eu falo para vocês com muita clareza, muita tranquilidade de coração. Por quê? Porque eu faço exame de consciência desde 2005. Nós estamos em 2021, né? 2005, 2015, 10, são quase 20 anos, né? 16 anos. É isso? 16 anos de exame de consciência. Por que eu faço 16 anos de exame de consciência? Porque eu sou espírita poderosa. Não, eu tenho 11 anos de espiritismo. Só que eu fui monja, carmelita descalça. Eu fui freira conventual e o exame de consciência é obrigatório. Porque a ordem, né, as ordens religiosas, né, elas têm uma base diretriz que ela é escrita por Santo Agostinho. Então, o exame de consciência é obrigatório, né, para todo religioso. Isso criou em mim um hábito. Né? Então, isso, quando eu cheguei no Espiritismo, que o Espiritismo dizia que tinha que fazer exame de consciência, para mim já não era novidade. Né? Da mesma forma que eu medito como oriental, com a maior facilidade. Posso estar no meio da praia, está todo mundo ali, eu estou meditando, porque é um hábito monástico. A gente tem 2 horas de meditação obrigatórias. E aí eu aprendi a meditar. Mas, assim, o que é exame de consciência? Eu chego lá, né, final do dia, deito, aí penso lá tudo que eu fiz. Acordei, né, cuidei do meu corpo, comi igual uma aloprada de manhã, por isso que eu estou engordando. Né? E aí eu fiquei de mau humor quando me vi no espelho, porque eu estou engordando. Aí eu fui grosseira com a empregada, fui grosseira com o marido. Né? Não aguento mais essa pandemia, estou aqui nervosa, né, angustiada, esse monte de criança em casa, perdi a paciência, meti a mão num, meti a mão no outro. Dia seguinte, acordei de manhã, comi um monte de comida que não devia, por isso que eu estou engordando. Adianta? Adianta a gente não olhar e entender dentro desse processo, né? O que Santo Agostinho fala? Multiplica as perguntas, né? Então, vamos lá. Acordei de manhã, comi um monte de coisa que não devia. Por que eu estou comendo desta maneira? Qual é o sentimento que está escondido aí, do qual eu estou fazendo fuga para a comida? Aí eu estou deprimida, eu preciso procurar um psiquiatra, um psicanalista, um psicólogo, um tratamento. Eu estou com transtorno de ansiedade, é a mesma coisa. O transtorno de ansiedade é doença de cunho mental. Ou eu cresci com hábitos infantis, sem me preocupar, né, com a alimentação, comendo besteira, bom, eu preciso procurar uma nutricionista.
para me orientar em como me alimentar. Ah, eu preciso fazer isso tudo. Quando é que eu vou fazer? Abre a agenda, olha a data disponível. Bota lá no dia seguinte, procurar nutricionista, procurar psiquiatra. Ah, eu vim, tá? Ah, mas eu me estourei. Eu estourei com a empregada. Por que eu estourei com a empregada? Porque ela não está fazendo nada direito. Por que ela não está fazendo nada direito? Eu deixei claro o que eu quero que seja feito. Eu expliquei como as coisas precisam ser feitas. Ah, já expliquei um monte de vezes. Bom, eu tenho duas alternativas. Ou eu vou pesar o que essa profissional é para mim e ver se vale a pena entender que ela não vai conseguir melhorar o serviço, e aí eu vou mantê-la por outras questões, ou se eu entendo que o que importa mesmo é o serviço, ele não está bem feito, eu vou procurar outro profissional. O que eu não posso é ficar humilhando uma pessoa e colocando a culpa na pessoa pelo meu comportamento. Então, a gente precisa tomar atitudes, né? Ah, e aí eu fiz fofoca da Daísa. Porque, gente, não se engana, não. Não se engane. O fato da gente não estar presencial não muda determinados comportamentos. Quem tem hábito de falar da vida dos outros vai sempre falar da vida dos outros. Né? E aí, isso é importante, dividir com vocês uma coisa hilária, né? A gente acha que o fato de a gente estar em casa, a gente está protegido de determinadas coisas, mas não está. Né? Eu participo dos estudos do SEMA, porque o SEMA é o meu domicílio espiritual. Né? Eu moro em Porciúncula, mas trabalho no Centro Espírita Miguel Arcanjo de Tombos, junto com o João Rocha, que também mora em Porciúncula e trabalha lá. Porque para nós, assim, eu acho que eu chego mais rápido em Tombos do que a Daísa na casa espírita que ela frequenta dentro de Campos. Né? Porque Tombos para Porciúncula é 7 quilômetros sem trânsito nenhum. Então, você pega a linha reta e você está lá, né? Se bobear, né? É muito mais próximo do que bairros em cidades maiores. E os estudos são à noite, eu participo bastante, principalmente o estudo de terça-feira, sim, também criado, chato. Só que o estudo é à noite. Você imagina a casa de uma mãe girando com aquele monte de criança, né? Estudo final do dia, você já deu almoço, janta, não sei o quê. Então, geralmente, quando começa o estudo, eu já tomei banho para dormir. E eu já estou de camisola. Só que eu sento no computador, né? E aparece o quê? 2 alcinhas aqui, né? Que é camisola, camiseta, qualquer coisa, né? Enfim. Eu recebi uma mensagem inbox de uma pessoa que não me conhece, que diga-se passado, eu também não sei quem é. Brotou no meu inbox. Perguntou se eu não podia me vestir com decência para os estudos da casa espírita. E aí eu passei a botar blusa. Porque, afinal de contas, acho que a pessoa fica prestando atenção se a alça é de camisola, o que é. Ou seja, né, o fato da gente estar virtualmente junto ou não, você vê, eu estou aqui e a Anne está ali ó, fazendo comida. O que eu tenho a ver com isso? Graças a Deus que a Anne está ali fazendo comida e participando do estudo. Porque dependendo de como é a vida da gente, ela tem 2 opções. Ou ela participa do estudo na cozinha fazendo as coisas, ou ela não participa. Não é assim? Então, eu já participei de estudo com meu filho no colo, dando mamadeira, porque ou eu faço isso, você vai virar para uma criança de 7 meses agora, mas na época tinha 5 meses. Você vai virar para uma criança de 5 meses e dizer assim, meu filho, você espera 1 hora, que eu agora estou participando disso, você fica com fome? Tem 2 opções, ou eu não participo do estudo, né? Ou eu participo do estudo com a cria ali. E o SEMA me acolhe, eu participo de estudo com ele, segurando, chupando, ele fazendo gracinha aqui, ele não incomoda, ele não grita, mamando e etc. Mas eu já participei, já fui convidada a me retirar de um estudo porque o meu filho estava aparecendo, dormindo no meu colo.
Apareceu. Então, assim, e isso está aí, né? Então, se a gente tem o hábito de prestar atenção na vida dos outros e de se incomodar e de passar adiante, por que eu estou prestando atenção na vida dessa pessoa? Ou das pessoas? Por que o comportamento da Anne, da Daísa, da Cláudia, do Carlos, da Adriana, por que o comportamento da Jane me incomoda? O que tem em mim? Eu preciso me analisar. E aí a gente percebe que ou não se faz exame de consciência, ou se faz exame de consciência, mas não se sabe o que fazer com isso, né? É igual exame de consciência sem você realmente pegar as respostas, é a mesma coisa que você dizer assim, olha, eu vou ter uma alimentação melhor. Aí você vai no mercado, compra lá, né? Ricota, pão sem glúten, frutas, legumes, verdura, arroz integral, volta com aquilo tudo para casa, bota na geladeira e não sabe o que fazer com aquilo. Fica lá. E não te traz saúde, porque você não consome, você não usa. Então, a gente precisa consumir o exame de consciência. Gerar consciência na consciência através das respostas do exame. Não adianta só a gente ter as respostas, as respostas precisam nos conduzir a gente saber, isso aqui tá bom em mim. Eu não preciso me preocupar com isso, mas nesse ponto aqui eu preciso me vigiar. Isso é um vício para mim. Porque muito se engana, a gente que acha que vício é só maconha e álcool. Tomar conta da vida dos outros é vício, fazer fofoca é vício, mentir é vício. Se alimentar erradamente é vício. Entendeu? Sexualidade desenfreada é vício. Então, assim, a gente precisa fazer isso. E uma outra coisa que se vê muito é as pessoas fazendo exame da consciência alheia. Então, ao invés de fazer exame da própria consciência, a gente faz exame da consciência dos outros. Então, a gente está lá, eu me enfureci com a Daísa, mas eu só me enfureci com a Daísa porque a Daísa me provocou. Porque a Daísa, se ela tivesse feito assim, assim, assado, essa confusão não teria acontecido. Porque quando não quer, dois não briga. Mas ela também estava afim, aí ela me provocou e eu não estou num bom dia. Ou seja, eu estou examinando a consciência da Daísa, não a minha. Porque se eu estiver em paz, é a história do quando não quer, dois não briga, né? Se eu estiver em paz, ela pode provocar o que for, que isso não vai. Muito pelo contrário, é capaz, né, pelo vínculo de amizade, eu dizer, Daísa, o que está acontecendo? Você está bem? Né? Então, assim, não é. A gente transforma muitas vezes o exame de consciência num tribunal onde nós somos promotores, mas nós também somos defensores, né? Então, a gente, como promotor, identifica a falha, né? Eu tive uma confusão, eu destratei o meu marido. Aí vem o defensor que existe em nós. Mas isso só aconteceu porque ele deixou a tampa da privada levantada. Né? Ou seja, a gente vai arranjando desculpas. Né? Bárbara, você está falando, né? A gente vai pensando em um monte de coisa. Existe a expressão que não teremos a mesma situação posteriormente, que vai ser um novo normal, que a gente foi convocado para voltar para dentro. Enfim, são várias frases que a gente vai ouvindo nesse momento. Quase todas elas igual a menina nordestina, mentira. Pois é. Aí a gente fica pensando, né? Que você, uma palavra importantíssima, né? A questão da vontade, né? Que é uma potência, né, da alma, como Leon Denis nos diz, mas que nós, muitas vezes, deixamos essa potência adormecida e não tomamos as atitudes que precisamos. Então, uma pergunta: como, né, a gente... Você já falou dizendo vocês, mas só para a gente voltar um pouco na questão da vontade. Como a gente trabalhar essa vontade
nesse momento que fomos, né, e que estamos ainda. Aqui em Campos, por exemplo, a gente está numa situação de bastante isolamento, como em outras cidades, né, pelo menos é essa a orientação. Como a gente Deveríamos estar todos. aproveitar isso para trabalhar essa vontade? Você já deu até algumas dicas, mas eu estou voltando na questão da vontade. É aquilo que a gente diz. Eu acho, Daisy, que a vontade não está dormindo nunca. Eu acho que a nossa vontade não está dormindo nunca. O problema é que a nossa vontade é igual cavalo selvagem. A gente deixa ela ir para onde quer. Porque não fazer nada é um ato de vontade. Você quer não fazer. Entendeu? Fazer exame de consciência é um ato de vontade. Não fazer também é. Procrastinar algumas coisas, quer dizer, a gente não procrastina tudo, a gente procrastina algumas coisas que a gente não quer. Agora, eu acho que está embutido alguma coisa, como você fala, exame de consciência, porque eu já ouvi isso em uma palestra, em algum lugar, que eu não estou lembrando quem, está embutido alguma coisa, o porquê que você não quer fazer tal coisa. O que está atrás daquilo que você não quer fazer, entendeu? Então, na verdade, assim, por exemplo, eu hoje eu faço várias coisas, né? Eu gosto de estudar várias áreas, gosto de estudar várias coisas, mas tem uma respectiva coisa que eu deveria estar já retomando e não retomei. E que eu gosto, que, assim, aí eu falei, e aí eu ainda, na verdade, eu não sei o porquê, entendeu? O porquê que eu não retomei aquilo ainda. Ou eu não tenho, ou eu tenho medo de descobrir o porquê. Então tem duas coisas por aí. Sim, é exatamente isso, Cláudia. Eu acho que um dos pontos assim, mais singulares que a gente tem é a questão do medo. Por que será que eu não olho para dentro de mim? Né? O que eu tenho medo de encontrar? Então, só mais uma coisinha, gente. Assim, eu conversando com uma amiga, que é a Glória, da Isa conhece, ela é yoga terapeuta, né? Então, a gente fala assim, aquela questão do, né, do quanto espiritismo, né? É o materialismo, é o egoísmo, é o orgulho. Aí ela falou assim, não, Cláudia, é o medo. Aí eu fiquei com aquela coisa na cabeça. Eu falei, gente, você vai pensar bem, o medo é uma coisa que vem instintivamente até do efeito animal, né? Do animal, da fuga, né? E que ficou na gente, ou seja, o medo de não dividir, o medo de perder, o medo de... E gera o egoísmo, gera o orgulho, o medo de não perder, de querer saber, né? Mais do que os outros, não querer perder aquele domínio, que também é o orgulho. Então, assim, aí eu falei assim, não, então a raiz de tudo não é o orgulho, o egoísmo, é o medo, que o medo vem primeiro. Será? Aí eu não tive essa resposta. Eu queria até perguntar ao João alguma vez. A gente trabalha muito, né? Eu e o João, a gente trabalha muito essa questão do medo. E o que acontece, né? A gente tem trabalhado muito nessa tecla nas coisas que a gente tem feito, né? O movimento espírita, ele cria um modelo paralelo de perfeição que não é um modelo que Jesus deixou para... Porque o nosso modelo guia é Jesus, né? Só que Jesus é aquilo que nós vamos ser, ou aonde nós desejamos chegar, ou onde nós chegaremos. Jesus não é o que nós somos, é a meta, né? E aí o movimento espírita, ele tem criado um padrão de modelo de comportamento que tem gerado uma grande crise em nós espíritas. Por quê? E aí Joana de Ângeles, né, tem uma fala muito luminosa que ele diz, né, na questão do exame de consciência, olha para si, apenas se descobre, sem julgamentos, se reconhece.
Então, o espírita não pode sentir raiva. Pode. O espírita não pode ter depressão, compulsão sexual, compulsão alimentar. Pode. O espírita não pode sentir desejo por outro homem ou por outra mulher sendo casado. Pode. O espírita não pode sentir raiva, ódio, ira. Pode. O espírita não pode ficar desesperado. Pode. O problema não é a gente sentir. O problema é o que eu faço com o que eu estou sentindo. Porque tudo aquilo que eu nego me aprisiona. Tudo aquilo que eu reconheço me liberta. Por quê? Porque eu transformo. Então, eu estou aqui, sou casada com o Saíde. Só que eu, toda vez que encontro o Maurício, o César, o Paulo, não sei, eu me sinto atraída. Se eu nego isso, uma hora isso estoura. Se eu reconheço isso, não é que eu tenho que sentar com meu marido e dizer, olha, eu estou atraída por um outro homem. Mas eu preciso buscar um auxílio terapêutico, de alguma maneira. O que está me levando a sentir atração por outro homem? Eu não amo mais o meu marido? Se eu não amo mais o meu marido, a atitude mais correta é eu sentar com ele e dizer, olha, aquilo que nos unia não existe mais. Eu não amo mais você. E você está sendo a primeira pessoa a saber, né, a ser comunicada, porque eu não te amo maritalmente, mas eu te amo como pessoa e te respeito. E a gente se encerra por aqui. Mas às vezes não é isso, eu continuo amando meu marido, mas eu estou sentindo falta de algo. Às vezes eu não estou bem satisfeita sexualmente, ou às vezes eu não estou conseguindo conversar, não estou conseguindo ter diálogo, e aí de repente a gente precisa de uma terapia de casal, né? Ele precisa saber como me ouvir e eu saber como falar. Ou seja, a gente não tem que negar as coisas, a gente precisa investigar através desses exames de consciência, a gente precisa se descobrir. Só que a gente está vivendo uma situação em que o próprio movimento religioso que nós frequentamos e nós participamos e nós fazemos parte, desenha para nós que a gente tem que ter uma santidade que a gente não tem. E isso gera em nós uma perturbação, isso gera em nós uma angústia, e muitas vezes isso gera em nós uma ilusão. Porque como o espírita não pode ter raiva, eu começo a me adestrar a aparentar sempre uma tranquilidade, mas dentro de mim eu estou convulsionando. Só que eu começo a acreditar que eu sou tranquilo. E a não olhar para esta convulsão que existe dentro de mim. E essa convulsão acaba se manifestando na compulsão alimentar, acaba se manifestando no cigarro, acaba manifestando em outras questões. Né? Então, a gente precisa, né, se aceitar. Gente, eu sou egoísta. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas eu não quero ser assim. O que eu preciso fazer para deixar de ser egoísta? O que eu não posso é achar que eu sou, né, mão aberta sendo egoísta. Porque, gente, eu posso dizer uma coisa para vocês. Uma das coisas que mais destroem um ser humano é ele viver na mentira. E aí eu falo isso para vocês com muita tranquilidade, porque isso foi uma coisa que me destruiu. Né? Nem todos vocês sabem, mas eu sou autista. Só que eu recebi o diagnóstico de autismo junto com os meus filhos, com 36 anos de idade. O que acontece? A minha vida inteira, né? Por quê? Porque quando eu era pequeno, os casos menos severos de autismo, eles não eram reconhecidos. Então, eu sempre fui tida como uma criança esquisita, que não tolerava determinado tipo de coisa,
né, que não conseguia falar com as pessoas. Olha, eu estou aqui conversando com vocês de boa, né, porque nós estamos atrás de um computador. Se eu tivesse lá na Liga Espírita de Campos, com o microfone na mão, a gente também conversa numa boa. Soltou o microfone, eu começo a ficar no estado de nervo. Eu não consigo ligar para uma pizzaria e pedir uma pizza. Eu pego o carro e vou lá comprar. Porque eu não consigo falar no telefone com uma pessoa que eu não conheço. Por isso que o WhatsApp me libertou, que escrever eu consigo. Mas falar eu não consigo. Então, assim, isso sempre foi estranho. E aí, você sabe o que é o problema? Eu sempre fui uma carta de baralho num mundo que é quebra-cabeça. Então, eu nunca me encaixei. E aí, o que eu comecei a fazer comigo mesmo? Eu identifiquei que eu precisava caber naqueles lugares. Então, eu comecei a me mutilar, a me recortar para ter o formato de uma peça de quebra-cabeça. E aí eu entrei ali no mundo certinho. O problema é que o mundo é uma paisagem e eu tô lá com a espada da carta de baralho. Eu destoo do mesmo jeito. E o diagnóstico foi libertador, porque eu comecei a me entender. Eu comecei a entender por que eu não consigo comer um biscoito que esteja embalado num pacote preto. Eu comecei a entender por que eu não consigo falar com as pessoas. Assim, que eu não tenha conhecimento. Eu comecei a entender por que eu não consigo pedir informação se a pessoa não tiver de uniforme. Uma vez o ônibus me deixou na rodoviária e eu fiquei perdida, igual um cego tiroteio. Eu olhava as pessoas e não conseguia perguntar onde é que estava o ônibus, até que eu vi um gari com uniforme. Aí eu consegui perguntar, porque eu só consigo pedir informação a pessoas de uniforme. Eu comecei a entender uma série de coisas. Isso para mim foi libertador. Por quê? Sem o diagnóstico, sem terapia, eu tive que aprender a sobreviver. E como é que eu aprendi a sobreviver? Tendo compulsão alimentar. E aí eu cheguei a 150 quilos. E por isso que eu precisei fazer uma bariátrica. Como é que eu aprendi a sobreviver? Tendo bulimia nervosa. Porque como eu tinha compulsão alimentar e não conseguia parar de comer, e o meu estômago era finito, apesar de dilatado, eu precisava esvaziar o meu estômago. Então, eu comia. Minha avó fazia cachorro-quente e eu comia 3, 4, 5, vomitava, comia 3, 4, 5, vomitava, comia 3, 4, 5, vomitava. Eu só parava de comer quando a panela estava vazia. Né? Para sobreviver, eu desenvolvi uma altíssima tolerância à dor física. Por quê? Porque a minha alma doía tanto que eu precisava tirar o foco disso. Então, eu me cortava, e aí eu sentia dor física e eu esquecia que estava doendo na alma. E aí eu me mutilei muitas vezes. Né? Tudo por um desconhecimento. Né? Então, a gente precisa entender, a gente precisa se conhecer. Quando a gente se conhece, a gente é libertador. Hoje eu já não me cobro, porque eu ficava assim, gente, que coisa ridícula, uma pessoa adulta não conseguir ligar para uma pizzaria, isso é surreal. Eu sou uma pessoa formada, pelo amor de Deus, eu me cobrava e isso me estressava. Hoje eu sei que eu não consigo, que faz parte da minha mente neuroatípica não conseguir, que eu não tive terapias na minha infância que me ensinaram esse processo e eu não consegui aprender e agora não dá mais para aprender. E eu não mereço me violentar desta maneira. Então eu entendo, eu não consigo. O que eu faço? Eu peço a outra pessoa para ligar. Ou eu vou na rua e compro, sem me martirizar. Então, por isso que eu digo a vocês, o conhecimento é libertador. Quando a gente conhece o motivo da nossa raiva, o motivo da nossa instabilidade, e aí a Adaísa fala, nós estamos vivendo esse novo normal. Gente, sabe o que eu tenho a dizer para vocês? Esquece essa história. Isso é midiático. A vacina vai chegar, nós vamos vacinar, a ciência vai progredir,
Provavelmente, isso é um vírus altamente mutável, principalmente pela irresponsabilidade da gestão pública do Brasil. A gente está sendo fábrica de mutação, e isso põe em risco o mundo inteiro, mas nós principalmente. Então, essa vacina provavelmente vai precisar ser anual, né? Como é a vacina da gripe, porque são vírus respiratórios altamente mutáveis. A gente vai tomar vacina todo ano, e a vida vai voltar ao normal. E a gente vai esquecer, literalmente, a gente vai esquecer que essa pandemia aconteceu. Essa é a grande realidade. Isso não vai trazer grandes alterações para nós. Estou me movimentando um bocadinho, que eu estou entregando um celular aqui. Toma, mãe! Isso não vai ter grandes alterações. Porque da onde que eu tiro isso? Nós vivemos um ano de pandemia, né? Enquanto sociedade, o que nós mudamos? Em um ano de pandemia. Nós não conseguimos, enquanto sociedade, utilizar máscaras e manter a distância para preservar as pessoas. Então, assim, bem da verdade, a gente já vai ter um novo normal, assim, aparente, né? O que significa isso? A gente vai precisar usar máscara durante um bom tempo, se a gente não quiser. Por quê? Porque as vacinas desses vírus, elas vão seguir o mesmo modelo da vacina da gripe. Vocês já ouviram? Eu trabalhei com imunologia há muito tempo, então, assim, vocês podem ficar tranquilos que eu não estou falando besteira. Vocês já ouviram o pessoal falando assim, nossa, eu tomo vacina da gripe todo ano eu gripo? Porque a vacina da gripe, ela não é para te impedir de gripar. Ela é para impedir que a sua gripe vire uma pneumonia hospitalar. Então, você vai gripar, não tem problema. Você pode não gripar e você pode gripar. Mas quando você vacina, você não vai ter uma pneumonia que vai te matar. A vacina da Covid é a mesma coisa. Vocês viram aí o Flávio internado? Sabe para que serviu a vacina para o Flávio? Para nada. Não, a vacina serviu para o Flávio não estar entubado morrendo. Então, assim, se a gente quiser não ter o risco de adoecer, a gente vai ter que usar máscara. Mas a vacina não vai nos imunizar, né? As pessoas até utilizam a fala errada, dizem assim, estou imune. Mentira, porque imune significa que você não pega. Então, esta vacina, ela não vai nos imunizar, ela vai nos proteger contra as formas graves da manifestação da infecção. Mas nós ainda temos cerca de 50% de chance de adoecer levemente ou de ter a doença sem sintoma. E a gente pode contagiar os outros. Então, se a gente não quiser contagiar os outros, que não podem vacinar, porque assim vai custar, né? As pessoas falam assim, cara, por que não vai poder vacinar a criança? Porque todo medicamento, todo imunizante, ele precisa de testes. E aí, para a gente ter teste com criança, você precisa, por exemplo, né? Eu tenho filhos, né? Vocês devem ter netos, sobrinhos, etc. Você precisa levar seu filho para ser cobaia. E é difícil achar cobaia criança. É difícil achar cobaia grávida, porque você quer botar em risco a vida do seu filho dentro da barriga. Então, assim, é difícil. E aí, custa muito essas vacinas serem liberadas para esse público. Então, a gente pode botar eles em risco. Né? Então, a gente vai ter esse novo normal. E a gente observa, né? na nossa cidade, por exemplo, muitas crianças acometidas nesse segundo momento, né? Porque a variante nova tem um spike mais profundo e ela atinge com mais seriedade células mais jovens,
Por isso que né, a queda da faixa etária dos doentes, né, com a nova variante. Mas vamos pensar bem, hoje a gente precisa usar máscara, em primeiro lugar, para se proteger, em segundo lugar, para proteger os outros, certo? Assim, o povo não está usando. Imagina quando a máscara for necessária só para proteger os outros. Então, assim, é muito romantismo achar que nós nos transformamos. Nós não nos transformamos, infelizmente. Né? Então, a gente fica em casa, mas a gente não está entrando dentro de casa. Né? O que Jesus fala? Jesus fala assim, quando orares ao teu pai, entra no teu quarto e fecha a porta. Não é o quarto aqui onde eu estou, né? Abrir a porta para dar o celular à minha mãe. É o eu interior. A gente está em casa, fisicamente, mas a gente não está dentro da gente. A gente não está refletindo no que a gente precisa mudar. Né? A gente não está manifestando grandes preocupações, né, com as outras pessoas, com o que está faltando na casa das outras pessoas. Né? A gente não está construindo esse altar íntimo, né, Daís? Né? A gente está dentro de casa, a gente mudou o cenário. Achei a comparação perfeita. A gente mudou o cenário. Nós ainda somos os mesmos e vivemos. A gente mudou o cenário. Ao invés de estar trabalhando, a gente está dentro de casa. Ao invés de estar na casa espírita sentado, a gente está aqui pelo computador. Mas, assim, para que a gente tivesse uma mudança real, a gente precisaria estar entrando para dentro de casa. E aí a gente estaria, de fato, preocupado não só com o que tem na nossa mesa, mas com o que tem na mesa dos nossos semelhantes. E não é se preocupar em, nossa, precisamos fazer uma campanha, porque tem muita gente passando fome. Porque isso é legal, mas nem a melhor campanha do mundo vai atingir todas as pessoas que precisam. O que pode atingir todas as pessoas que precisam? O nível federal, né? O nível governamental. Então, eu preciso lutar para que políticas surjam. Né? Ou seja, o movimento é muito mais abrangente. Né? Só que a gente está. Né? E uma outra questão que eu acho muito importante é que a gente vive um momento. Né? Eu conversei muito no início da pandemia, né? Surgiu um momento do ser produtivo. Né? E aí eu tive uma conversa com o João, falei assim, olha, a gente não está no momento de ser produtivo. A gente está num momento de sobreviver. Sobreviver aos abalos psicológicos que todos nós estamos vivendo, né? Eu sou funcionária pública, então, assim, eu não tive perdas salariais até o presente momento com a pandemia. Né? Então, assim, o monetário em si não foi um grande problema para mim. É um problema, não deixa de ser, porque as coisas estão numa carestia absurda, né? E a gente não tem aumento, enfim. Mas não é o drama que é para o comerciante com a sua loja fechada, não é o drama que é, né, para quem perdeu o emprego, enfim, né, alguns ajustes. Compensação, eu tenho 3 filhos autistas. Presos dentro de casa, com mais outros 4 que são neurotípicos, né? Presos dentro de casa. 2 adolescentes, né? Os autistas sem terapia,
tendo crises sensoriais. E aí, se vocês não sabem o que é a crise sensorial de um autista, tive crise sensorial minha infância inteira e não sabia o que era. Eu corria, entrava, jogava o corpo na parede, batia a cabeça na parede, até me acalmar. Até que eu descobri que se eu me apertasse, eu acalmava. Então, toda vez que eu entrava em crise, eu entrava dentro do armário ou debaixo da cama. E aí eu ficava prensada ali até me acalmar. Mas foi na base da sobrevivência, né? Com os meus meninos, a gente já identifica e já sabe. Eu tenho um que tem crise sensorial o tempo todo, então ele tem que ficar debaixo do chuveiro. E às vezes ele toma 7, 8 banhos de meia hora num dia. Ou seja, minha conta de água foi para R$500. Né? Então, o outro que se arranha, se arranca o cabelo, grita, bate na parede. E eu preciso estar lidando com isso. Então, isso gerou um estresse. Tem dias que eu estou tão estressada, que eu não consigo produzir. E a gente criou a onda da quarentena produtiva, né? Então, o sujeito tem que fazer exercício em casa, aí tem um monte de live de exercício, né? O sujeito tem que participar, então tem um monte de estudo sendo feito. O sujeito... Como se a gente está em casa para sobreviver. E a gente precisa sobreviver materialmente, a gente precisa sobreviver psicologicamente e a gente precisa sobreviver relacionalmente. Então, eu tenho que sobreviver sem morrer de fome, sem me matar e sem matar meu marido e meus filhos. Né? E isso é exaustivo, nós já estamos nisso. Quem realmente respeita a si e os outros já está nisso há mais de um ano. Né? Então, é o momento da gente mergulhar para dentro da gente, mas eu não acho que seja um momento de grandes transformações, sabe? Não acho. Por quê? Porque a gente pensa assim, eu tenho que ser mais paciente. Só que eu estou numa situação de estresse. Além. Então, eu preciso também me abraçar. Então, eu preciso criar panoramas. Olha, eu estou muito impaciente, eu preciso ser mais paciente. Bom, eu vou criar estratégias e quando a gente retornar para uma vida normal, eu vou buscar alternativas que me deixem mais paciente. Né? Eu preciso me exercitar. Né? Preciso me exercitar, mas... Né? No meu caso, por exemplo, eu fico assim, gente, eu preciso me exercitar. Eu estou com 39 anos com osteoporose, olha bem, porque eu tenho pavor de sol, tenho problema de absorção de vitamina D, vitamina e cálcio, por causa do problema do intestino e da bariátrica, e eu tenho pavor de exercício físico, ou seja, eu juntei tudo de ruim, de melhor, estou com 39 anos com osteopenia na cabeça do fêmur. Vai dar ruim, né? A gente já sabe que vai dar ruim. Aí eu fico deitada e fico assim, gente, eu preciso fazer exercício físico. Toda noite. Aí eu falei com meu marido assim, meu marido é deficiente físico, então ele tem um monte de dificuldade. Mas eu falei com ele assim, falei assim, marido, vamos caminhar? Ele na maior boa vontade, vamos sim. Aí eu falo assim, tá, a gente vai acordar às 5h30 da manhã. Outra coisa que é o único horário que eu consigo para caminhar, 5h30 da manhã. Só que dentro disso tudo, além de eu detestar sol, de eu detestar atividade física, eu detesto acordar cedo. Porque eu sou aquela pessoa que o horário mais profundo que eu durmo é entre 2h da manhã e 8h da manhã. Então, quando eu acordo cedo, eu perco metade do meu melhor sono. Então, eu detesto acordar cedo, a minha vida inteira. Eu fico, vamos acordar às 5h30 da manhã. Aí ele olha para minha cara, isso já tá uns 10 dias. Aí ele olha para mim e diz assim, você vai me matar ou a gente vai caminhar? Eu, não, vamos caminhar. Aí, na hora que eu vou dormir, eu olho para o relógio olha para mim e eu falo assim, não vou fazer isso comigo essa semana. Não estou em condições. Eu me respeito. Eu sei que o meu corpo precisa dessa atividade, só que eu preciso me respeitar, porque eu sou uma pessoa com depressão profunda.
E se eu não me respeitar, eu faço tratamento, eu faço terapia e etc. Mas se eu não me respeitar, eu vou entrar num nível de ansiedade que vai me fazer mais mal do que o exercício me faria bem. Então, assim, eu tô tentando, sabe? Eu subo escada beça, porque minha casa tem 2 andares, entendeu? O que eu posso fazer a pé, eu faço. Mas eu tô procurando, nesse ponto, me respeitar. Né? Porque, senão, eu vou entrar num nível de estresse, e isso é parte do seu autoconhecimento. Né? Eu estava conversando com o João outro dia, e falei com ele assim, João, sabe qual é o nosso problema? A gente sai do egoísmo, aí a gente pensa assim, bom, já que é para mudar, então a partir de hoje eu sou Madre Teresa de Calcutá. A gente não quer um meio termo, não. Né? Já que é para mudar, eu vou ser caridoso no extremo. Aí a gente se frustra, sabe por quê? Porque a gente não consegue, porque é processo. Né? Então, a gente tem que se conhecer, né? Tinha um amigo que dizia assim, se você for fofoqueiro, não adianta você fazer seu exame de consciência e dizer amanhã eu não vou fazer fofoca nenhuma, que tu não vai conseguir, porque fofoca é um vício pior do que cachaça. Então, meu amigo, faz o seguinte, faz seu exame de consciência. Aí você vai fazer seu exame de consciência, você vai ficar horrorizado, você vai descobrir que você fez 380 fofoca num dia. Então, você faz o seguinte, no dia seguinte você se propõe a fazer 383 fofocas só, e conta. Quando você chegar na 383, você vai dormir, porque senão você vai fazer outra fofoca. Aí no exame de consciência você não precisa nem contar, porque você já contou durante o dia, você já sabe que você fez 383 fofocas. Ficou uma semana fazendo 383 fofocas. Na semana seguinte, você se pressupõe a fazer 382 fofocas. Aí você conta. Entendeu? Porque você não deixa um vício da noite para o dia. Né? Você vê aquelas pessoas que fumam 3 carteira de cigarro por dia. No dia seguinte, ela não vai fumar mais nada. Nossa Senhora, vai baixar o hospital. Né? Tem que desmamar o negócio, né? Tem que ir diminuindo. Né? Devagar, porque surta, a pessoa surta. Né? Então, assim, tudo em nós é um vício. Conhecer os nossos limites é importante nesse processo de conscientizar a consciência. Né? Eu descubro o meu limite de tolerância e eu penso, bom, eu não consigo fazer isso de uma hora para a noite. Como é que eu vou fazer? Né? E eu fui aprendendo isso muito, né? Porque um dia de cada vez, isso mesmo. Né? Como é que funcionam os alcoólatras anônimos, né? Eu nunca fui alcoólatra, mas tive muitos conhecidos que eram alcoólatras. Ninguém nos alcoólatras anônimos diz, nós nunca mais vamos beber. Né? É o tal de... Hoje, não. Por hoje. Por hoje, não. Eu nunca fui alcoólatra, né? Mas eu sou deprimida. Eu já pensei em suicídio. Não só pensei, como tentei, né? E hoje, nos meus momentos em crise, quando eu estou numa crise muito grande, que o meu terapeuta não está disponível, ou a minha psiquiatra não está disponível, porque às vezes acontece, né? Às vezes acontece, eu penso assim, amanhã eu me mato, hoje não. Hoje eu vou resistir. Amanhã eu boto um fim nisso. Hoje não. Hoje eu vou ficar firme. Né? Então, assim, a gente precisa conhecer os nossos limites, né? E investir nos limites da gente. Às vezes, uma coisa tão boba, né? Eu sou filha de uma mãe que é muito forte. A minha mãe é uma fortaleza. Né? É uma pessoa espetacular. Daqui a umas 20 encarnações eu chego lá. Né? E a minha mãe, a gente teve muita dificuldade com o meu processo depressivo, porque a minha mãe é muito forte. A minha mãe é quase que uma coisa inabalável, né? E ela passou por muitos traumas a vida inteira, e eu passei por muitos traumas a vida inteira.
como nós somos duas pessoas completamente diferentes, os traumas da minha mãe endureceram a minha mãe, ou seja, fizeram ela mais forte. Os meus traumas me moeram, me fizeram mais frágil. Então, uma vez conversando, né, ela disse assim, eu tenho tanta dificuldade de te entender. Aí eu falei, por quê, mãe? Aí ela falou assim para mim, porque eu já vivi tanta coisa difícil na minha vida, nunca, em nenhum momento, eu pensei em tirar a minha vida. Então, para mim é tão difícil imaginar que alguém pense em tirar a própria vida. Aí eu falei para ela assim, olha, mãe, eu já vivi coisas muito difíceis na minha vida também, das quais muitas você não sabe. Mas eu posso te dizer, o mesmo esforço que você faz para entender como alguém pode tirar a minha vida, eu digo para você que eu faço para continuar viva. E a gente aprendeu a se respeitar. Eu respeito que ela é tão forte que jamais precise pensar nisso. E ela me respeita tanto que quando me vê nos meus processos de crise, ela olha para mim e diz, olha, as crianças têm a mim. Seu marido tem a mim, tem a mãe dele, mas eu só tenho você. Eu só tenho você. Por mim, eu só tenho você. E isso muitas vezes me sustentou. Então, assim, ela reconhece os meus limites, eu reconheço os meus limites, e isso faz com que a gente conviva e com que ela possa até me ajudar sem que eu precise de ajuda. Sem que eu peça ajuda, né? Precise pedir. Porque ela aprendeu a me ver. Custou. Porque custou que eu aprendesse a me ver. Eu sempre achei que eu tinha que suportar, que eu tinha que dar conta, que eu tinha. Chegou um momento que eu implodi. Né? Então, hoje eu conheço os meus limites. Hoje eu sei o que eu posso e o que eu não posso fazer, o que eu dou conta e o que eu não dou conta. Então, a gente precisa. Em primeiro lugar, hoje a gente está acabando o nosso tempo de conversa, e eu gostaria que vocês hoje fossem deitar na cama, lá bonitinhas e bonitinhos. Vocês hoje não fizessem exame de consciência. Se vocês fazem, ótimo, continua. Mas se vocês não fazem, a minha proposta é que vocês não deitem hoje para fazer exame de consciência. Que vocês hoje deitem para se perguntar do que vocês têm medo. Do que vocês têm medo. E vocês só sentem para fazer o exame de consciência quando vocês tiverem a resposta do que vocês têm medo. Se a resposta for que vocês têm medo que vocês vão encontrar, eu posso dizer para vocês uma coisa que eu disse a mim mesma quando eu comecei a fazer exame de consciência. A coisa mais feia que vocês possam encontrar dentro de vocês vai ser pública quando vocês deixarem o corpo. Mas no exame de consciência é só de vocês. E é o exame de consciência que vai fazer essa coisa feia e tenebrosa que você tem medo de olhar se transformar numa coisa boa. E aí, quando você deixar a terra, o que vai ser público é bom. O feio, horroroso que você tem medo de ver, você mexeu ali só você e Deus. E Deus é um cara tão bacana que ele não fala nada para ninguém. Não torna nada público.
é um cara tão bacana que cada vez que a gente faz Inhé de novo nessa terra, a gente vem desmemoriado, né? Então, assim, o que você tem medo? O que você não quer enxergar, não quer encontrar? Né? Começa por aí. Né? Depois dessa resposta, o exame de consciência vai fluir. Vai fluir. Entendeu? E quem tem dificuldade de fazer à noite, meu marido tem muita dificuldade de fazer à noite porque ele toma remédio, né? Faz de manhã, faz quando acorda. Ué, mas eu não vivi o dia, não. Aí você faz igual o pagamento, né? O pessoal que recebe dia 5 do mês anterior, pois é, você faz de manhã o dia anterior, entendeu? Aí na manhã seguinte você faz do dia que passou. Entendeu? Mas faz, vai se descobrindo. Né? Nada é feio que não possa ser bonito, já diz o patinho feio. Vamos transformar o patinho feio lá, que vai virar um cisne bonito. É só a gente. Né? E dá trabalho. Dá trabalho. Às vezes dói, porque às vezes a gente não quer ser desse jeito. Né? Uma outra luta que eu tive muito, né, durante muitos dias, isso o Flávio me ajudou muito. Né? O Flávio foi meu psiquiatra. Flávio Moça, não é mais, mas foi. E eu falava para ele muitas vezes, eu não quero ser deprimida. Eu não quero ter depressão. E ele falava assim para mim, 2 trabalhos, um de você não querer e o outro de você entender que é a sua realidade. Para de lutar contra a sua realidade e descobre um jeito de viver bem. Quando eu parei de negar, quando eu parei e aprendi a viver bem, tem época que eu preciso de medicação. Nesse momento, por exemplo, eu preciso de medicação. Fiquei sem medicação a gravidez inteira para poder parir os meninos perfeitos, né? Bonitinho. Né? Nossa, entrei numa crise terrível, eu fiquei tanto tempo sem medicação por causa dos meninos. Agora eu preciso de medicação. Quando eu não estiver precisando de medicação, o médico vai desmamar a medicação. Preciso de terapia, faço terapia toda semana. Teve período que eu fiz 3 terapias por semana. Né? Preciso, é a minha realidade. Mas estou bem, estou equilibrada, estou vivendo bem, estou conseguindo trabalhar, estou conseguindo criar meus filhos. Isso é o que importa. Né? Então a gente vai se conhecendo, a gente vai se fortalecendo, a gente vai se transformando, a gente vai virando borboleta. Enquanto a gente luta para entrar no casulo, a gente permanece lagarto. E, gente, não imagina, entrar no casulo deve ser uma desgraça. Vocês já viram o casulo de borboleta? Troço apertado, espremido, aí a minhoca vai se liquefazendo, aí nasce aquela asa espremida, a asa tem que fazer força para romper aquele trem. Não é bom, não. Mas enquanto a gente não entra dentro do casulo, a gente não deixa de ser lagarto. Quando a gente entra no casulo, a gente aceita essa realidade, a gente permite a metamorfose, a gente vai sair voando que nem borboleta. Então, exame de consciência é o processo, é o casulo para virar borboleta. Né? Se a gente não quiser ficar se arrastando aí de encarnação em encarnação, arrastando, né? A gente tem que entrar no casulo de alguma maneira, né? Então, eu espero que a nossa conversa tenha ajudado. Hoje eu falei mais porque eu ouvi vocês. Vou chegar à conclusão de que vocês gostam de falar de sexo, que quando a gente falou de sexo, todo mundo falou. Hoje só ficou eu aqui, a Daís e a Cláudia, tá vendo? O pessoal gosta de falar do balacobaco, Raíssa. Tá vendo? O povo gosta do balacobaco. Gente, a gente está chegando realmente ao nosso final de tempo. A imagem da lagarta, né? Teve gente que quis ir lá adiantar o processo e a lagarta não saiu. Né? Eu acho que isso fala do tempo de cada um de nós, onde cada um de nós está,
dentro do seu processo, né, de busca de consciência. Mas o mais lindo é pensar que o casulozinho, esse pessoal de biologia ama isso, tá? Que aquele casulozinho que a gente olha, não pensa que pode sair dali, mas sai a linda borboleta. Eu acho que essa imagem é muito linda para a gente estar vinculando ao tema da nossa conversa, toda essa conversa nossa, né? E outra coisa, Daísa, posso só complementar, que como o caminho, cada um tem que ter o seu, ou seja, se ninguém pode, nem o outro pode ajudar a romper o casulo. Isso, isso. Senão a asa não abre. Senão não abre. E vai, Se for lá dar uma o outro não futucadinha, não vai dar certo. Mas ela fica ali e daqui a pouco, no tempo, sai a linda borboleta. Eu acho que isso fala muito do nosso processo, né, de evolução. Então, nosso agradecimento à Bárbara, que a gente possa, né, cada vez mais procurar esse autoconhecimento, essa análise, né, pessoal. E fica para a gente que interrogações, né? Interrogações e mais interrogações vão nos levando, né, nessa busca por nos conhecer e principalmente por termos atitudes mais coerentes. Então, que fique para nós essa reflexão, nosso agradecimento à Bárbara. E a gente vai pedir para a Cláudia fazer para nós a nossa oração. Peraí, deixa eu tirar uma gata aqui que está em cima. Ah, meu Deus, peraí, deixa isso. Eu espero que ela não passe aqui no meio tá? Do meio do vídeo aqui, gente, desculpa. Tá? Se passar por aqui, A gente você... fala assim seja e ela fala miau, tá tudo certo. Mas ela tá sempre fazendo companhia aqui, então vamos lá. Vamos lá, aquietar nossos corações, né, gente? E agradecer ao Senhor da vida, esse Senhor da vida que nos trouxe, nosso Mestre Jesus, modelo, né? Guia, mas que com certeza ainda estamos muito anos-luz para alcançá-lo. Aqui, ó, desculpe, gente, ela passou, tá? Vou deixar ela quietinha. Não, mas ela está passando aqui, aí ela toca a tecla e a tecla a gente some de vez em quando. Então, Senhor da vida, agradecidos estamos mais uma vez por essa oportunidade ímpar de esclarecer mais uma vez as nossas mentes, para que possamos trilhar esse caminho, que é um processo para todos nós, mas que podemos, com certeza, né? Sabemos que um dia chegaremos a uma consciência mais aberta, mais liberta, a compreensão de que todos nós estamos em estágios diferentes, mas, embora o caminho seja único, nós temos aos outros a darmos as mãos e nesse degrau, essa escada imensa, um puxando o outro. E assim, Senhor, atingir, né, o nosso processo maior, nosso propósito maior na Terra, é evoluir para o amor que tu ensinaste, que é o ponto final, pelo menos, para a nossa existência, é o propósito maior das nossas existências. Então, Senhor, agradecemos a oportunidade, agradecemos a Bárbara por tantos esclarecimentos, que ela seja abençoada, que ela seja protegida, amparada, ela, sua família, seus familiares. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui nesse estudo,
E, com certeza, Senhor, estarmos em paz mais uma vez. E conosco, Senhor, abençoe a todas as famílias também que puderam estar presentes nesse momento. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Agradeço a vocês, querido, Nós que agradecemos aqui, ó. a Obrigada, oportunidade que vocês me dão de crescer, né? Acho que a gente cresce muito, É né? sempre muito bom te ouvir, Junto, Bárbara. né? Eu posso falar por mim, tá? Eu sempre Para gosto mim, de te ouvir. para mim é uma oportunidade enorme. Eu estou sempre disponível para quando vocês quiserem, para a gente crescer junto. Você coça a nossa... Dá umas mexidas. dá uma mexida. Pois é, os espíritos coçam minha cabeça e eu coço dos outros, fazer o quê? E aí a gente está sempre aqui, né? Gratidão a vocês, gratidão a Deus, gratidão a tudo. E que a gente vai seguindo em frente, sendo responsável. Nós não vivemos tempos fáceis, né? Mas que a gente possa seguir adiante, né? Nosso Você? agradecimento a todos que estão aqui conosco, né? Prestigiando a nossa roda. Mais uma vez, nosso agradecimento à Bárbara. E a semana que vem temos mais. Semana que vem a gente vai ter a Karina Ocanha, vai falar de um tema que algumas pessoas vinham falando comigo, para que a gente pudesse trazer, que vai ser a questão do luto. Acho que vai ser uma oportunidade interessante para a gente conversar sobre isso de uma forma íntima, né, na nossa sala, a gente trocar algumas ideias sobre essa questão. Então, até vamos levar um final de semana, né? A gente não tem a mesma prática da Igreja Católica, mas eu acho que uma coisa da gente pensar sobre essa questão da libertação interior, né? Eu acho que todos nós podemos aproveitar esse clima de Páscoa para estar refletindo, para estar repensando, valorizando a imortalidade da alma, a grande lição que Jesus nos trouxe. Para que a gente possa ter um bom final de semana, se cuidando, cuidando daqueles que estão perto da gente, que a gente pode fazer alguma coisa para cuidar. Bom final de semana aí para todo mundo. Beijinhos.